Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos estudando sobre as duas testemunhas. Esse tema está dentro do tema geral, o grande conflito, a qual eu e você estamos inclusos. E é muito importante eu e você termos o conhecimento necessário para saber qual posição, lado, atitude devemos tomar nessa guerra, nesse conflito que busca a minha e a sua vida. Bom, você sabe, antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, o nosso estudo, nós fazemos a nossa oração e buscamos a presença de Deus por meio dessa oração. Então, eu quero convidar você a fechar seus olhos para juntos orarmos. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, mais uma vez, termos esse momento contigo, Pai. Que esse momento de estudo não apenas alimente o nosso intelecto, mas também reafirme a nossa fé, reanime a nossa convicção, para que nós não apenas possamos ter mais conhecimento, mas acima de tudo viver a realidade desse conhecimento. Que teu Espírito Santo faça com que o nosso coração possa ser aquecido por essa palavra que, de acordo com a tua Bíblia, produz vida e vida em abundância. Fica conosco, Deus. Perdoa os nossos pecados. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, quinta-feira, estamos já chegando ao final da semana, né? E o nosso tema do estudo de hoje é Verdade Triunfante. Ontem nós vimos que a palavra de Deus ela foi ressuscitada após o período da Revolução Francesa. E hoje nós vamos ver que essa verdade, aquilo que está contido na palavra de Deus, aquilo que ela afirma, vai se tornar triunfante. Eu separei aqui alguns pontos e também tem alguns textos para nós meditarmos. E o primeiro ponto diz assim, ó: apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus na terra alcançará um clímax glorioso. O evangelho será pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, a maneira que Deus é glorificado aqui na terra é quando a sua palavra é difundida, ou seja, espalhada entre os povos, as nações e a língua. Ontem, e antes de ontem, melhor dizendo, a gente viu que as duas testemunhas, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, foram mortas porque durante um período de tempo, ali na França, a palavra de Deus, de certo modo, foi extinta. Mas esse período foi passageiro, passou. E quando passou, a palavra de Deus voltou com toda a força. Homens e mulheres se levantaram para promulgar a palavra de Deus. E a forma que Deus se tornou vitorioso é que essa palavra ela foi difundida em todo o mundo. É o cumprimento das 3 mensagens angélicas. Dando continuidade, o grande conflito entre Cristo e Satanás terminará com Cristo derrotando por completo os poderes do inferno. O reino de Deus triunfará e o pecado será erradicado para sempre do universo. Olha, eu creio que eu e você aguardamos com muita ansiedade esse dia tão maravilhoso. Vai ser, de fato, triunfante. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó: o texto encoraja todos os que passam por provas de fogo pela causa de Cristo e sua verdade. E que texto é esse, Davi, que você está se referindo? É o texto que nós vamos ler agora. Nós vimos que no Apocalipse 11, no início do capítulo, narra ali os ataques de Satanás contra a palavra de Deus, tentando desmentir, tentando jogar por terra, tentando tirar a veracidade dela, a autoridade, o poder e várias outras coisas. Ele utilizou várias estratégias para tentar afastar a verdade, a palavra de Deus, dos filhos de Deus. Mas a gente percebe que no desfecho dessa história, Jesus vence. E como é que ele vence? Nós vamos descobrir agora no contexto de Apocalipse 11, do versículo 15 ao 18, que diz assim, ó: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos
diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Ou seja, a gente vê aqui o desfecho final da história desse mundo. A taça da ira vai se completar e Deus vai voltar para fazer justiça. Justiça a quem? Aos seus filhos. A todos aqueles que sofreram durante toda a história desse mundo qualquer tipo de perseguição por ser fiel a Deus, por ser fiel aos seus ditames, por ser fiel à sua palavra. Outros pontos que eu destaquei aqui com base nesse texto fala assim, ó: os reinos do mundo se tornam do nosso Senhor vitorioso. Amém. O mal é derrotado. Jesus vence e Satanás perde. A justiça triunfa, a verdade reina. Devemos prestar atenção à seguinte instrução. Qual é a instrução? Aquilo que é edificado sobre a autoridade do homem será destruído. Mas o que está alicerçado na rocha, da imutável palavra de Deus, permanecerá para sempre. É aquela velha historinha da parábola que Jesus contou. A casa que foi construída sobre a rocha vai conseguir se sustentar até o fim, porque está alicerçado na rocha, na verdade, que fala sobre Jesus, mas aquela que foi construída sobre a areia, quando vierem os momentos de provação, será destruída, será levada pela força da natureza. Isso é muito revigorante para nós que vivemos e procuramos viver a cada dia mais a verdade de Deus, pois nós bem sabemos que, de certo modo, nós sofremos sim algum tipo de perseguição, pois muitas pessoas se levantam para atacar a veracidade da palavra de Deus. E de certo modo eu e você somos os alvos desses ataques. Eu separei mais um texto aqui, que está em Apocalipse 11, versículo 19. Veja como será o desfecho. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto, e um grande temporal de granizo. Ou seja, demonstrando aqui por meio da força da natureza, a imponência, o poder, a glória desse Deus. Muito interessante. O que é que foi visto? O que foi que João viu lá no céu? Vamos ver aqui, ó. No santuário do Antigo Testamento, que era um modelo do original celestial. Lembra que Deus, quando estava passando as instruções para Moisés, ele diz: olha, Moisés, faz tudo conforme o que foi te mostrado. Moisés viu o santuário celestial. Deus mostrou para ele ter a base de como deveria ser o santuário aqui na terra. Ou seja, a glória de Deus era revelada entre as duas figuras angelicais na tampa da arca. Lembra qual era o nome da glória de Deus? O Shekinah. O Shekinah era a representação da glória de Deus aqui na terra. Dentro da arca estava a lei. Embora, esse ponto é muito importante, tá? Preste atenção. Embora sejamos salvos somente pela graça mediante a fé, a obediência à lei revela que nossa fé é genuína. A lei é a base ou padrão do juízo. Isto se torna especialmente importante no fim dos tempos. O fim dos tempos é os tempos a qual eu e você estamos vivendo. A lei de Deus, as pessoas às vezes criticam bastante. Ah, a lei de Deus é coisa para os judeus, é coisa do Antigo Testamento. Não, gente. A lei de Deus é pelo qual eu e você seremos julgados. Se eu e você obedecemos à lei, nós demonstramos fé naquele que deu a lei. Pois a lei nada mais é do que a revelação do caráter de Deus.
Se eu e você estamos falhando no cumprimento, na observância da lei, nós estamos demonstrando a posição que estamos tomando, ou seja, posição contrária a Deus. Ah, Davi, mas essa observância da lei não quer dizer que você está se declarando salvo pela lei, não? Não. Porque quando eu olho para a lei, a Bíblia até faz uma analogia de como a gente deve viver. A lei é como se fosse uma espécie de espelho. A lei, ela mostra onde eu e você estamos falhando. É por meio da lei que eu e você chegamos ao conhecimento e à convicção de que somos pecadores. E quando nós chegamos a esse entendimento dessa triste realidade, nós buscamos aquele que é o nosso substituto. Pois é pelos méritos de Cristo Jesus que eu e você somos salvos. É pela justiça dele, pela graça dele, que eu e você seremos salvos. Porque Jesus chega diante do trono de Deus e diz: Senhor, eles são pecadores. Eles erraram, eles falharam, eles passaram do ponto. Mas sabe, não olha para os méritos dele, olha para os meus méritos. Pois eu paguei o preço do pecado. Eu comprei o direito deles de estarem junto comigo nesse dia tão especial. É graças a Jesus, é graças ao sangue derramado de Jesus, que eu e você seremos salvos. Mas eu e você somos salvos para viver na prática das boas obras. Eu e você somos salvos para andar nos passos de Jesus, seguindo o modelo dele. Pois que tipo de cristão nós seríamos se não seguíssemos o modelo de Cristo? Seríamos cristãos falsos. E cristãos falsos não tem espaço para eles no céu. Tá certo? Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje foi maravilhoso. Hoje nós vimos como vai terminar a história desse mundo, com Jesus sendo vitorioso e trazendo vitória a todos aqueles que fizerem parte do seu grupo. E assim a gente encerra com a seguinte ideia: nós, no final da história desse mundo, seremos vitoriosos. Ou seja, aguenta ao sofrimento, aguenta a situação triste desse mundo mal, aguenta a perseguição, porque no final vai valer a pena. Não haverá nada melhor do que passar a eternidade num mundo perfeito, na presença de pessoas perfeitas, na presença do nosso todo-poderoso Deus. Vai ser maravilhoso e você não pode perder. Bom, é isso. Papai do céu te abençoe. Te traga aqui amanhã para nós termos o nosso encerramento da semana. Tá bom? Fica com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.